Não fugir aqui da regra, que é o culto de ensino. Então quero trazer uma palavra de ensinamento, na oportunidade que o nosso pastor nos dá. E eu julgo esta palavra como uma boa palavra, pois passamos um período de tempo analisando, estudando, questionando, e o Senhor Deus aprove a mensagem que vamos pregar. Quero nessa noite falar sobre vencendo o leão e o urso. Guarde esse tema no seu coração. Vencendo o leão e o urso. Na primeira carta do apóstolo Paulo ao povo de Tessalônica, no capítulo 5, no verso de número 23, vamos encontrar o apóstolo Paulo relatando algo aqui muito importante. Ele diz que o Deus de paz é o Deus que nos santifica, e nos santifica de forma integral, nos santifica por fora e por dentro, nos santifica de forma completa. E uma coisa que nós precisamos entender e precisamos acreditar é no modo a qual o Senhor Deus, Ele nos santifica. Ele diz assim, que todo o nosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já ouvi pessoas dizer que Deus só quer o coração. Mas me perdoa a expressão chula, mas Deus não é pescador de lobó. Deus não só quer o coração. Porque o apóstolo Paulo nos intera através da palavra do Senhor, que o Senhor nos santifica, e a santificação que vem do nosso Senhor, Ele exige que nós acreditemos que essa santificação é no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo, porque o próprio Deus de paz vos santifica inteiramente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então logo eu entendo que a santificação ela age nas três faculdades da nossa vida. A santificação ela age na faculdade do espírito, na faculdade da alma, e ela age na faculdade do corpo. Então tenhamos o nosso espírito. Esse espírito não tem, se relaciona ao Espírito Santo, é espírito de vida, espírito com letra minúscula. Então entendemos e entendemos que a santificação, ela é necessária encontrar espaço no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Já dizia o hino: espírito, alma e corpo entrego a ti, Senhor. Não é assim? Então logo entendamos que Deus não está interessado só no nosso coração, que Deus não virá para arrebatar e para salvar só a nossa alma, mas para que a nossa alma um dia possa ser salva, nós precisamos entender que o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo sejam mantidos santos de forma irrepreensível até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.
Então entendamos, irmãos, que nós temos a oportunidade, servindo a Deus, de sermos ou de nos mantermos santos, irrepreensível. Porque o maior interesse de Deus é nos santificar. O maior interesse de Cristo é nos santificar. Pastor, e de que forma eu descubro, ou de que forma eu entendo, eu percebo que eu estou me santificando? A forma pelo qual nós percebemos que nós estamos santificando a nossa vida é pelas obras da carne, que ora nós fazíamos e agora nós não fazemos mais. É pelas oferendas do mundo, que ora nós provávamos e agora não provamos mais. Então isso nos faz entender que a nossa vida deu uma guinada, que a nossa vida ela teve uma elevação espiritual para melhor, isto é, para a santificação. E nós entendemos que temos paz. Por quê? Porque o meu espírito, a minha alma e o meu corpo tem paz com o mundo espiritual. Sabe o que é isso? Vida santificada. E para que você possa entender a mensagem, precisamos entender que quando nós temos uma vida santificada, ou quando estamos buscando uma vida de santificação, o que não vai faltar para nós são os adversários. O que não vai faltar para nós são os inimigos. Porque qual é o objetivo do inimigo? O maior objetivo do inimigo não é derrubar o homem, não é só derrubar o homem, mas o maior objetivo do inimigo é derrubar o homem para que o nome de Jesus não seja no homem glorificado. Então nós temos alguns inimigos que nós precisamos tomar cuidado. E o primeiro inimigo que nós temos que tomar cuidado é com o leão. Temos que tomar cuidado com esse inimigo, que é o leão, e nós temos que aprender a vencer o leão. Pastor, quem é o leão? Vamos lá. 1 Samuel, capítulo de número 17, verso 32. É um culto de ensino, se você quiser acompanhar. Não sei se tem como lançar lá no telão. 1 Samuel, capítulo de número 17, verso 32. Diz assim a palavra: então Davi disse a Saul: que ninguém deixe o seu coração se abater por causa desse filisteu. O teu servo irá e pelejará contra ele. Contudo, Saul interrompeu a Davi: tu não podes ir contra este filisteu para lutar com ele, porque não passa de uma criança, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Mas Davi, argumentando diante de Saul, disse: quando o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e surgia um leão ou um urso feroz, e arrebatava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o atacava, e arrancava a ovelha da sua garganta. E se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba, e o feria e o matava. O teu servo venceu o leão, e o teu servo venceu o urso, e assim será com este incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. E disse Davi ainda mais: o Senhor que me livrou das garras do leão e me livrou das garras do urso, também me livrará da garra deste filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, e que o Senhor Deus seja contigo.
Então, baseado nesta passagem, irmão, nós entendemos que temos inimigos. Nós entendemos que o inimigo, ele cerca, ele se aproxima, ele se aproxima daqueles que têm um propósito. Davi apacentava as ovelhas de seu pai, e o inimigo se aproximava, o leão e o urso se aproximava, porque naquele rebanho tinha algo que o interessava. Então, espiritualizando esta passagem, nós entendemos aqui que nós que temos vida santificada, porque Davi, irmão, se você for interpretar teologicamente falando, você vai entender que esse fato que se deu ou que se ocorreu, não sei se por 2 ou por mais vezes, na vida de Saul, você vai entender, ou na vida de Davi, você vai entender que esse fato que se deu a ocorrer com Davi, é um fato, irmão, espiritual. Porque quem é doido de enfrentar leão na unha? Quem é doido de enfrentar urso na unha? E quando isso aconteceu com Davi, é porque Davi, irmão, ele tinha uma vida com Deus. É porque Davi, ele sabia o poder de Deus que poderia estar com ele quando ele bem precisava. É porque Davi, ele acreditava que o seu espírito, a sua alma e o seu corpo pertencia ao Senhor. E Davi, desde menino, santificava a sua vida. Aleluia, sabe por quê, irmão? Porque vida de santificação não tem idade. Eu lembro que eu preguei num congresso um dia e o tema era santidade não tem idade. Santidade não tem idade, meu irmão. Pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser velho, pode ser adulto, pode ser jovem, pode ser ancião. Irmão, santidade não tem idade. Então, desde menino, Davi santificava a sua vida na presença daquele que todas as vezes que assim ele precisava, todas as vezes o Senhor se manifestava. Aleluia. Então isso aqui não é um fato assim que a gente ouve falar sempre. Aí Davi contando a história para Saul, e Saul já, meu irmão, com a visão espiritual já desviada, já acabada, apagada, Saul olhava para Davi e dizia: tu não pode ir. Por quê? Porque tu não passa de uma criança. Ei, Saul olhava para Davi e Saul via uma criança. Mas Deus olhava para Davi, Deus via uma criança. Sim, Deus via uma criança, mas Deus via uma criança cheia da presença e do poder de Deus. Aleluia. Então entenda que quem é cheio do poder de Deus, quem é cheio da santificação de Deus, não vai faltar leões e não vai faltar ursos. E o grande problema é esse: é o mal que derrota a igreja. Ou melhor, é o mal que derrota muitos da igreja, porque a igreja não pode ser derrotada. O que, pastor? Somos tão crentes e não sabemos vencer o leão. Como assim, pastor? Vamos lá. O que simboliza o leão? O leão, ele tipifica a figura do diabo. O leão, ele tipifica quem? Quem? O diabo. Parece nessas horas assim, tem uns crentes que têm medo de falar. Fala: não, mas Jesus é o leão da tribo de Judá. Irmão, é outra ramificação, tem nada a ver. Mas aqui o leão tipifica o diabo. Pastor, o senhor tem base bíblica? Tudo que eu prego eu posso provar na Bíblia. Vamos lá. A Bíblia diz assim, que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor e nos livra. O anjo do Senhor acampa ao nosso redor, e o que ele faz? Nos livra.
ao nosso redor, mas ao nosso derredor, a Bíblia diz que está o diabo. E a Bíblia diz que ele brame como um leão, a fim de que possa nos tragar. Então, o leão, aqui ele tipifica uma figura do diabo. Ele simboliza a fúria. Ele simboliza aqui o desejo de abater. Ele simboliza aqui o desejo de reinar sobre nós. O leão tipifica aqui o diabo. Então vamos lá. Primeiro, como vencer o leão? Como vencer o leão? Vamos lá. Como vencer o leão? Tiago capítulo 4. Carta do apóstolo Tiago capítulo 4. Versículo de número 7. Olha o que a Bíblia diz. Portanto, sujeitai-vos a Deus. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Primeira maneira de vencer o leão. Portanto, sujeitai-vos a Deus. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Sabe por quê, irmãos? Este inimigo, sabe por que este leão tem derrotado a vida de muitas pessoas? Porque muitas pessoas estão vivendo só resistindo ele. Estão vivendo só resistindo ele. Mas quando você olha para a vida dessas pessoas, não tem sujeição. Porque a Bíblia diz que o primeiro ponto nós temos que aprender a sujeitar a Deus. O que é sujeitar a Deus? É viver dentro da sua dependência. O que é sujeitar a Deus? Portanto, sujeitai-vos a Deus. Então o primeiro ponto para que você possa vencer o leão, você tem que aprender a sujeitar a Deus. Sujeitar a Deus é estar debaixo da sua dependência. Sujeitar a Deus é buscar nele auxílio. Sujeitar a Deus é buscar nele socorro. Sujeitar a Deus é buscar nele dependência. Mas tem gente que ele está resistindo o diabo, mas ele não depende de Deus. Ele não se sujeita a Deus. Ele não recorre a Deus. Ele não é submisso a Deus. Ele não espera em Deus. Ele não recorre para Deus. Ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, quando ele quer. Ele abre a boca e fala bem alto. Quem que fulano acha que é? Pastor não manda em mim, pois o meu pastor manda. Aleluia. E se ele tiver errado, continua mandando do mesmo jeito. Aleluia. Sabe por quê? Porque eu quero vencer o leão não só hoje, mas eu preciso vencer o leão todo dia. E o primeiro passo que eu dou para vencer o leão, eu me sujeito a Deus. Eu dependo dele, eu recorro a ele, eu sou submisso a ele, eu acredito nas ordens dele sobre a minha vida. E quando eu aprendo a sujeitar a Deus, automaticamente o Espírito Santo nos ensina a resistir o diabo. Tem gente que acha que ela é forte. Tem gente que ele acha que ele é o fortão. Ele acha que é o Sansão. Só que o grande segredo, pastor Adilson, é que as pessoas se esquecem que o dia que Sansão deixou de sujeitar a Deus, ele não pôde resistir o diabo. A força dele não pôde conter o leão tragando. Primeira maneira de vencer o leão, sujeitar a Deus. Segunda maneira, resistir o diabo. Resistir o diabo. Todo crente que você vê caindo é porque ele não se sujeitou a Deus. Todo crente que você vê capengando é porque ele não se sujeitou a Deus. Provação de Deus é uma coisa,
Agora, vida insubmissa é outra coisa. Eu estou agora falando aqui com uma pessoa, e essa pessoa, eu não sei, mas eu acho que ele é o pai e a mãe da ganância. Sabe aquela tipo de pessoa que não se contenta com o que tem? Sabe aquele tipo de pessoa que nada está bom para ele? Sabe aquele tipo de pessoa que ele não pode ver ninguém se dar bem, que ele quer fazer o que a pessoa está fazendo para ele se dar bem também? Deus fala, vai aqui. Deus fala, faz isso. Aí começa indo aqui e começa fazendo isso. Mas daqui a pouco muda de estrada, muda de opinião, muda de projeto e de propósito. Aí chega na gente e fala, ora por mim, para Deus abençoar. Meu irmão, não adianta nem orar. Não adianta nem orar, não sujeita a Deus. Como é que vai resistir o diabo? E vive caindo, vive capengando, vive na prova. E o duro que é uma prova sem Deus. Pastor, como é que eu vou aprender a vencer o leão? Aprende a se sujeitar a Deus. Aprende a não mover a sua vida sem ouvir Ele primeiro. Você vai ver o tanto de demônio que vai fugir de você. Aleluia, louvado seja o Senhor. Segunda maneira de vencer o leão. Evangelho de João, capítulo 14, verso 23. Evangelho de João, capítulo 14, verso 23. Olha o que disse. Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos até a Ele, e faremos nele o nosso lar. Aleluia. Eu estou lendo aqui na versão King James. Jesus respondeu-lhe e disse: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos até a Ele, e faremos nele o nosso lar. Quer vencer o leão? Quer vencer o leão? Terceira coisa, que a primeira é sujeitar, a segunda é resistir o diabo. Terceira coisa é amar a Jesus. Que amor é esse que você diz que ama Jesus, mas não se sujeita a Ele? Que amor é esse? Eu dou palestra em escola, irmãos, e muitos irmãos aqui sabem. Muitos aqui sabem, muitos aqui já viram. Dou palestra em escola. Aí quando a gente entra assim na área da família, na escola, eu costumo dizer o seguinte: como é que você diz que ama sua mãe, mas você xinga ela? Como é que você diz que ama o seu pai, mas você maltrata ele, você desobedece a ele? Como é que você diz que ama sua mãe, mas você quis bater nela? Que amor é esse? Que amor violento é esse? Já pensou Jesus nos amasse assim também? Eu te amo, mas eu vou te espancar. Eu te amo, mas vou judiar de você. Eu te amo, mas vou te responder. Eu vou te amar, mas vou te questionar. Então a terceira maneira de nós vencermos o leão é nós aprendemos a amar Jesus. Tem gente que fala assim, vou falar uma coisa para você, Jesus te ama. É bonito ouvir essa palavra, não é verdade? Mas a grande pegada do Evangelho não é ouvir que Jesus nos ama. A grande pegada do Evangelho é Jesus ouvir quantas pessoas diz que ama Ele. É por isso que o leão vive tragando. Sabe por quê? Porque no fritar dos ovos, no final de tudo, no fritar dos ovos, como diz o caipira, entende-se uma coisa: muita gente não ama Jesus, é coisa nenhuma.
Fala que ama, mas não ama. Já viu aquele ditado assim? Quem ama não trai. É verdade, irmão. Então, a terceira maneira de vencer o leão é amar Jesus. Ele diz: olha, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, porque quem ama Jesus de verdade, obedece a sua palavra. Aleluia. E sabe o que é obedecer a palavra de Jesus? Obedecer a palavra de Jesus, irmão, é você estar preparado para Jesus falar para você mais não do que sim. Mais não do que sim. Você sabia que Deus fala mais não do que sim para nós? Faz uma análise na sua vida cristã. Faz assim um retrospecto assim dos últimos 6 meses. Quantos não você ganhou de Deus? E quantos sim você ganhou? Deus passa a maioria do tempo, Deus fala mais não do que sim para nós. Por quê, pastor? Por quê? Porque a gente, irmão, não sabe o que está pedindo. A gente quer tudo. Você reparou que a gente quer tudo, irmão? A gente quer tudo. Você reparou que a gente não quer passar prova? A gente não quer passar prova. A gente não quer ser provado. Você reparou que a gente foge de luta, a gente foge de prova. E eu costumo dizer que o cristão combina mais com prova do que com vitória. Aleluia! Então obedecer a palavra de Deus, depois de sujeitar, resistir o diabo, amar Jesus, sabe o que é? É estar preparado, irmão, para a hora que ele fechar a porta, para a hora que ele falar não. A Bíblia diz assim, irmão, que Isaac estava numa região, e lá no Egito tinha prosperidade, e aqui tinha seca, está todo mundo morrendo de fome aqui, mas logo ali do lado, irmão, tinha uma nação que ali, meu irmão, o dinheiro brotava da terra. Isaac quis ir para lá porque ele era trabalhador. Sabe o que Deus disse? Deus falou para Isaac não ir. É para ficar aqui, Isaac. Sabe o que Isaac fez? Ficou. Porque amar a Deus é obedecer a sua palavra. E obedecer a palavra de Deus é muitas das vezes estar preparado, aleluia, sabe para quê? Para ficar aonde a gente não quer ficar, ou ir para onde a gente não quer ir. Aleluia. Mas ele ficou, ele resistiu o diabo. E a Bíblia diz que naquele ano ele colheu 100 por 1 na terra seca. Aleluia. No lugar onde não nascia nada, podia não nascer nada, mas a bênção de Deus nasce em qualquer lugar, irmão. Aleluia. O diabo tem que cair por terra em qualquer lugar. A bênção de Deus flui em qualquer lugar. Obedecerá a minha palavra, e o meu Pai o amará. Olha quem ama Jesus, olha quem obedece a palavra, olha quem sujeita a Deus, olha quem resiste o diabo. O Pai ama, passa a amar ele. O meu Pai o amará, o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele o nosso lar. Quer vencer o leão? Quer vencer o leão? Olha para dentro de você, vê se dentro de você é casa de Deus. Vê se Deus pode morar aí dentro de você. Vê se Deus pode habitar aí dentro de você. Vê se Ele pode morar junto com o Pai aí dentro de você e o Espírito Santo. Ah, pregador, Ele pode morar. Aqui tem lugar para Ele. Aqui tem sujeição. Aqui resiste o diabo, aqui ama Cristo. Aqui obedece a palavra. Ele pode morar em mim. Sabe o que Ele está querendo dizer para você? Então fica tranquilo. O leão não vai prevalecer contra a tua vida, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Aleluia. Oh, maravilha de Jesus.
Quer ver mais uma maneira de você aprender a vencer o leão? Está lá em Mateus capítulo 26, verso 41. Mas Mateus 26, verso 41. Diz assim, ó: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Sabe o que significa essa palavra? Cairdes em tentação? Vigiai e orai, para que você não seja derrotado pelo leão. Só que aqui que está o segredo. Tem gente que pratica isso aqui da forma errada. Ele ora muito, mas vigia pouco. Aí tem gente que vem pregar e prega bonito e fala: a Bíblia diz, irmão, orar e vigiar. Não é orar e vigiar, irmão. Eu aprendi no grego que essa palavra você tem que seguir ela na risca. Não existe desvio para ela. Tem que ser na risca. A Bíblia diz que um abismo chama outro, e essa palavra uma chama a outra. E se você chamar depois, não tem como você chamar a primeira. Não é orar e vigiar, é vigiar e orar. Certa feita Jesus estava lá orando com os discípulos. Aí Jesus voltou, ele estava que jeito? Dormindo. O que Jesus disse? Vós não podeis o quê? Vigiai 1 hora comigo. Jesus não estava interessado muito na oração deles, não. Jesus só queria que eles vigiassem, que eles estivessem atentos ao mundo espiritual. Sabe por que tem gente que o leão derruba ele? Porque ele ora muito e vigia pouco. Eu prefiro andar com quem vigia muito e ora pouco, pastor, do que com quem ora muito e vigia pouco. Eu larguei a mão de andar com os camaradas aí, irmão. Durante muito tempo eu andei acompanhado com algum companheiro. Os caras crentes que andou comigo, Jesus exaltou eles. Um virou empresário, o outro virou um grande gerente de uma multinacional. Irmão, mas andou uns comigo aí, que eu falei: sabe de uma coisa? Eu estou daquele ditado: antes só do que mal acompanhado. Vocês vão andar sozinho, vão andar com Jesus. Era eu e Jesus dentro daquele carro preto que eu tinha, que os irmãos aqui lembram. Aí o carro preto virou um carro branco, continuei andando só. Aí Jesus me presenteou com a presença da minha esposa. E hoje a gente anda junto. Ela trabalhou 26 anos para um patrão só. 26 anos, ia fazer 27 anos, ela trabalhou só para um patrão só. Ela só teve um registro na carteira dela. O patrão dela mudou para Rio Preto, queria que ela acompanhasse, mas não tinha como, dispensou. Falei: fica tranquila, filha, tu não está desempregada, na obra de Deus tem serviço. Vamos fazer a obra de Deus junto. E a gente está aí viajando para todo lado. E é uma grande companheira que me ajuda muito. Eu prefiro andar com quem ora pouco e vigia muito, do que quem ora muito e vigia pouco. Aleluia. Tem gente que tem vida, eu tenho vida de oração, mas a língua dele é vida de legião. A vida dele é de oração, mas a língua dele é vida de legião. Ora muito, mas vigia pouco. O diabo vive dando rasteira. O diabo na boca dele vive criando contenda na igreja. Vive jogando um contra o outro. Agora mesmo fiquei sabendo aí de um acontecido, de um obreiro aí que pelo jeito ele não orava nada,
E não vigiava só de jeito nenhum. Quase botou a perder a vida do outro obreiro de ministério. Cara trabalhador, honesto. Vida no altar. De homem de vigilância e de oração. E eu falei assim, rapaz, eu conheço essa história aí, cara. E essa história não é desse jeito aí não. Essa história, quando ela aconteceu, eu que tratei ela. Falei, pera lá. Quem vigia muito, quem vive vigiando, o diabo tem que bater em retirada da vida dessa pessoa. Eu não sei se o diabo vai deixar o caluniador, mas que o diabo vai ter que deixar a vida de quem vigia, vai! Vai ter que deixar. Eu não sei, irmão, se o diabo vai deixar a vida de quem está se levantando contra você. Mas o diabo vai ter que deixar a tua vida. O leão vai ter que cair. Porque quando Deus olha, Deus vê um crente orando, mas Deus vê um crente vigiando também. Aleluia. Aleluia. Você quer ver mais uma maneira de você vencer o leão? Está lá em 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo, procurando alguém que possa devorar. Resistir-lhe, permanecendo firme na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos que você. Sabe o que significa isso aqui, irmão? Os irmãos que nós temos no mundo inteiro passam pelos mesmos problemas que nós. Mas qual é o segredo do vencedor? Qual é o segredo do que o derruba o leão? Ele é sensato. Sede sensatos e vigilantes. Lá antes a Bíblia diz que nós tínhamos que vigiar, a gente tinha que ser vigilante e a gente tinha que ser de oração. Aqui é além, irmão. Aqui é além de vigiar. Aqui já está mandando ser sensato. Depois ser vigilante. O que é ser sensato? O que é ser sensato? Vou te explicar, você vai entender muito claro o que é ser sensato. Tem dois caminhos. Você está indo para um lugar. Só que tem dois caminhos que te levam para esse mesmo lugar. Esse caminho aqui, ele é liso. Não tem buraco nenhum. Só que nesse caminho aqui, tem tudo aquilo que você abandonou. Nesse caminho aqui tem umas casas de prostituição. Nesse caminho aqui tem umas biqueiras de droga. Nesse caminho aqui tem umas casas de jogatina. Nesse caminho aqui tem umas casas de bebedeira. Nesse caminho aqui tem a rodinha dos escarnecedores. Nesse caminho aqui tem os caluniadores. Está tudo nesse caminho. Só que o caminho é bom, é lisinho. Você chega com 15 minutos. Só que esse caminho aqui, você vai chegar, ele é menor. Aliás, esse caminho é maior. Esse caminho aqui é menor. Esse aqui você chega com 1 hora. Esse aqui você chega com... Você vai chegar com... Aliás, esse aqui você chega com 15 minutos. Esse aqui você vai chegar com 1 hora. Só que esse aqui é cheio de buraco, irmão. Tem montanha para você subir. Tem buraco, tem corgo para você atravessar. Tem pinguela para você passar. Só que só tem isso aí mesmo. O que é ser sensato? O sensato, ele ouve aquele conselho que a Bíblia diz: fugir da aparência do mal. Esse caminho é mais curto, mas tem tudo isso de obstáculo. Esse aqui é esburacado, mas eu vou pegar esse. Eu posso demorar mais um pouco, mas eu vou chegar no céu. Aleluia, louvado seja o Senhor. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Qual é a consequência de ser vencido pelo leão?
Sabe qual é a consequência de ser vencido pelo leão? Todo aquele que é vencido pelo leão, irmão. Todo aquele que é vencido pelo leão. Vem o leão e vem mais 7 leãozinhos. A Bíblia diz assim que quando o espírito imundo sai de uma casa, ele anda por lugares áridos, buscando algum lugar para repousar. E quando o espírito imundo sai da casa, qual espírito que entra? É o Espírito Santo. E que o Espírito Santo faz? Qual é a primeira coisa que o Espírito Santo faz quando ele entra numa vida? Ele tira para fora tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que não presta, todo tipo de sujeira e de lixo. Só que tem gente que ele enjoa do Espírito Santo. Ele enjoa do Espírito Santo e ele não é tão sensato assim. Ele começa a andar pelo caminho dos 15 minutos. E daqui a pouco, ele lança o Espírito Santo para fora. Aí o leão volta, o espírito imundo volta. A Bíblia diz que ele não encontrando lugar para pousar, ele volta. E quando ele volta, ele encontra a casa o quê? Primeiro, vazia. Segundo, arrumada. Terceiro, vazia. Primeiro, vazia. Terceiro, segundo, arrumada e varrida. Porque o Espírito Santo, quando ele sai, a pessoa pode até botar ele para sair. Ele sai. Só que ele não bagunça nada. Ele deixa tudo arrumado. E ele deixa a casa limpa. Só que quando o leão volta, o espírito imundo volta, e ele encontra aquela casa vazia, varrida e arrumada, ele não entra. A Bíblia diz que ele volta, e ele vai lá e traz com ele outros 7, piores do que ele. Essa é a consequência de ser derrubado pelo leão. E tudo isso acontece na vida de quem não vive nadinha do que nós pregamos aqui acima agora. Quer ser vencido pelo leão? Sim ou não? Sim ou não? Quer ser vencido pelo leão? Sim ou não? Não, né? Então glorifica o Deus que te ajuda a vencer o leão. Aleluia. O que tipifica o urso? Qual é a figura do urso? Qual é o símbolo do urso? Nós aprendemos a vencer o leão, mas não esquecemos a consequência de quem é vencido por ele. Mas o que tipifica o urso? Qual é a figura do urso? O urso tipifica a natureza humana. O urso simboliza a natureza humana. O urso, quanto tempo ele dorme? O urso inverna, não é verdade? Quando ele inverna, ele dorme. Quanto tempo? Quem sabe? 6 meses, no mínimo. Ele dorme 6 meses. Por que o urso tipifica a natureza humana? Porque o apóstolo Paulo diz que quando a gente vem para Jesus, a gente amortece a nossa natureza humana em Cristo. Se tem uma coisa que Jesus não tira de nós, é a natureza humana. Jesus te liberta da droga, do vício, da bebida, da prostituição, da malandragem, da mentira. Ele te liberta, mas a natureza humana está lá. O apóstolo Paulo diz que a nossa natureza humana, ela está mortificada em Cristo. Ela está dormindo. Eu tinha um pastor lá em Fernandópolis, João Barbosa da Silva, um grande líder da Assembleia de Deus no Brasil. E ele falava assim, que a gente tem um índio aqui dentro de nós. E que a gente tem que lutar todo dia para esse índio não ressuscitar. Porque a gente vive tentando, o inimigo, ele vive tentando desembernar dentro de nós. A natureza humana, ela está dormindo. O leão a gente vence, irmão. Mas a natureza humana é difícil de vencer. E nós temos que aprender a vencer o urso, que é mais sagaz do que o leão. Olha o que a Bíblia, o que é a natureza humana? A natureza humana é a natureza da carne. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 7:21. Assim eu sei que o que acontece comigo é isto: quando quero fazer o bom, o que é bom, não consigo fazer, mas aí eu faço o que é mal. Dentro
dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que eu faço. Uma lei que luta contra aquela que é a minha mente, que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado e age no meu corpo. Como sou infeliz! E quem me livrará do corpo que me leva para a morte? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Que o bem que ele quer fazer, ele não faz. Mas o mal que ele não quer fazer, quando ele menos imagina, ele já fez. Sabe o que é isso aqui? É o urso, irmão. É a natureza da carne. O bem que você quer fazer, você não faz. Mas o mal que você não quer, o mal que você reprova, quando você menos espera, está fazendo mal. Aí o que o apóstolo Paulo diz aqui? O que ele diz ainda mais aqui? Dentro de mim ele sabe que gostava da lei de Deus. Isso é, eu gosto da palavra de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que eu faço. Que lei é essa? É a lei do pecado. E aonde é que a lei do pecado é manifesta? A lei do pecado é manifesta na nossa carne. É por isso que vencer o leão não é fácil. Aliás, é por isso que vencer o urso não é fácil. O leão é um diabo que está ao nosso derredor. Agora o urso está dentro de nós. O urso está aqui, irmão, ó. Onde a gente olha, a gente está vendo o urso. Sabe aquele povo que diz assim, ó, eu sou crente, irmão, eu sou crente, mas meu braço não é não. Eu sou crente, mas meu pé direito não é não. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Natureza humana. É o urso chamado braço, é o urso chamado perna, é o urso chamado boca, é o urso chamado língua, é o urso chamado olho, é o urso. A Bíblia diz assim: se o teu olho te escandaliza, arranca ele e joga fora. É melhor ir para o céu com um olho só do que para o inferno com os dois. O que Jesus quis dizer? Olha, vocês têm que aprender a vencer o urso. Aleluia. Aleluia. Como vencer o poder do urso? Como vencer o poder da carne? Gálatas capítulo 5, verso 16. Portanto vos afirmo, vive pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis a vontade da carne, isso é do urso. Portanto a carne luta contra o Espírito contra a carne. E eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Olha aqui, irmão. Sabe por que tem hora que o Espírito, esse Espírito aqui é o Espírito Santo. Sabe por que tem hora que o Espírito Santo ele não consegue fazer o que ele quer na nossa vida? Por causa do urso. Por causa da natureza humana. Por causa da natureza da carne. Porque a Bíblia diz que essa carne, isso é, o urso luta contra o espírito e o espírito contra o urso, a carne, para que, e um se opõe um contra o outro, para que ninguém façais o que quereis. É por isso que a carne não pode fazer tudo em você, em nós, e é por isso que tem hora que o Espírito Santo, ele não encontra lugar para fazer tudo. Porque tem hora que a gente está dando lugar para o Espírito e tem hora que a gente está dando lugar para a carne. Tem hora que a gente é amigo do Espírito Santo, tem hora que a gente é amigo da pombinha, mas tem hora que a gente é amigo do ursinho. Tem hora que a virtude da pomba cai em nós. Mas tem hora que o desejo do urso mastiga gosto de carne, de sangue, vida de pecado dentro de nós também. Aí olha o que diz no verso 18: contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugado pela lei. Isso é, o urso pode até se opor contra o Espírito, mas se você tiver convicção, meu irmão,
que o urso está dormindo, ele está hibernado, ele está mortificado em Cristo, aleluia, o seu urso está mortificado em Cristo. Aí sabe o que acontece? Você é guiado pelo Espírito, e você já não é subjugado pela lei. Verso 19, ora, as obras da carne são manifestas. Olha a vontade do urso, olha quando o urso desinverna. Olha o verso 19, olha quando o urso acorda, a natureza humana, o desejo da carne, acorda em nós. Olha aqui as obras do urso, verso 19. As obras da carne, isso é, as obras dos ursos são manifestas. De que forma? Através da imoralidade sexual. Irmão, se eu fosse falar esse assunto aqui, ó, de imoralidade sexual, era 2 horas falando só disso aqui. Mas vamos lá, vamos falar só das obras da carne, do urso. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Sabe o que é libertinagem, irmão? É abuso da liberdade. Idolatrias. Não é idolatria, é idolatrias. Tem gente que acha que idolatria é só coisa de católico, está por fora. Idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgia e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni. Antes, os que praticam não herdarão o reino dos céus. Vai? Está achando que o urso está brincando de ser urso? Está achando que... Irmão, eu vou te falar para você, quando eu comecei a estudar isso aqui, eu peguei uma birra de urso. Às vezes a gente chega nas casas assim, para orar, a gente chega nas casas para visitar, até para hospedar. Aí vai dormir num quarto lá, tá cheio daqueles bichinhos, pelúcia lá. Aí tá aquele ursão, quase do meu tamanho, sentado no meio da cama. Eu falei, você vai dormir para lá, Satanás, que não tem lugar para você não. Que quem vai dormir hoje aqui é só eu. Ô irmão, tem como botar esse troço para lá? Ah, porque não, eu não sou muito chegado em urso não, irmã. Agora olha o que a Bíblia diz no capítulo de número 22. Como que a gente vai vencer a natureza humana, a natureza da carne, o urso? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, não há urso, não há natureza humana, não há natureza da carne. E os que são de Cristo, aleluia, os que são de Cristo crucificaram a sua carne, crucificaram o seu urso, crucificaram a sua natureza, crucificaram com as suas paixões e as suas concupiscência. Quem acredita nisso, diga glória a Deus e fica de pé em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quem sabe numa outra oportunidade nós vamos falar aqui de vítima do leão e do urso para soldado de Cristo. É a continuação aqui desse estudo. Aleluia, mas eu glorifico a Deus pela igreja que está aqui hoje. Essa é a igreja
Aleluia, essa é a igreja, aleluia, que não vem aqui para picar cartão, mas vem aqui porque vem atrás de um ensinamento da palavra, vem aqui porque não quer só receber poder, mas quer receber conhecimento. Aleluia, esta é a igreja que está aqui hoje, que acredita, aleluia, que todas as terça-feiras Deus vai colocar alguém aqui, aleluia, do pastor até aquele que o pastor confiar, capacitado para ensinar o coração daqueles que quer vencer leão, que quer vencer urso, que quer ir para o céu, que quer ser cheio da glória e da presença do Senhor. Se você acredita nisso, eu te convido a abrir a tua boca e dar um brado de glória para Jesus. Jesus está na sua vida, aleluia. Diga bem forte, diga assim: Senhor Jesus, me ajuda a vencer todos os dias os leões e os ursos que querem me tirar da tua presença. Me ajuda a ir para o céu. E se assim você confirma, receba a presença de Deus, em nome de Jesus.